Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Sport Center as principais notícias do mercado da bola do futebol brasileiro. Vamos ver aí como está o mercado da bola do Flamengo, Corinthians, Palmeiras e além de outros. O mercado do Palmeiras também mais ou menos nesse ritmo, não é, Vinícius? Procurando ainda substituto do Richard e também lateral direito com a saída do Mike. Mas nisso tudo ainda tem um derby a ser jogado, hein, Vinícius? Só isso. Só isso, tem um derby nesta quarta-feira, Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo na Neoquímica Arena, e o Palmeiras, nesse momento, fechando a preparação para esse jogo. Palmeiras que vai levar uma dúvida no ataque. Para essa partida, segue sem o Murilo e sem o Felipe Anderson, que teve uma inflamação no quadril, está fora do jogo, então a dúvida é exatamente quem será o substituto do Felipe Anderson. Na última partida, foi o Luigi, fez a função pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, também pode jogar o Ramon Sousa nessa função, então Luigi ou Ramon Sousa para enfrentar o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil. Palmeiras que não vence na Neoquímica Arena desde 2022, há 3 anos, são 4 jogos nesse período, 3 empates e uma derrota. O Palmeiras que tem um excelente retrospecto em casa nessa temporada, são 19 jogos, só perdeu uma vez, 15 vitórias, então vai tentar manter esse bom momento como visitante na partida contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Enquanto isso, você destacou aí, a diretoria segue de olho em reforços e está negociando um substituto para o Mike, que ontem se despediu aqui da Academia do Futebol, hoje já se apresenta ao Santos. O Mike falou sobre essa despedida do Palmeiras depois de 9 temporadas, muitos títulos, ele vai ficar com saudades e também, claro, vai deixar saudades no torcedor palmeirense. Vamos acompanhar então o que falou o Mike em entrevista exclusiva aos canais ESPN. Foi tudo muito rápido. Esses últimos 3 dias aí foi bem complicado. Despedida é sempre complicado, né? Fiquei 9 anos no Palmeiras, é um clube que eu tenho um carinho enorme, minha família também. Meus filhos todos nasceram aqui, né? Viveram o Palmeiras, então mudança sempre é difícil. Então feliz por ter conquistado tudo, feliz por ter dado o meu máximo. Então estou muito feliz por tudo que está acontecendo. Hoje em dia está cada vez mais difícil, né, do jogador ficar tanto tempo em um clube assim. Eu agradeço a Deus por ter esse tempo todo no Palmeiras, por ter feito essa história linda no Palmeiras, né? É muita gratidão e um prazer enorme de ter participado, né, desse grupo tão vitorioso. Bom, o substituto do Mike já está a caminho. A imprensa russa divulgou que o Palmeiras está negociando a contratação do lateral Kelvin, do CSKA de Moscou, e a nossa equipe confirmou essa informação. Então o lateral deve chegar para esse restante de temporada. O Kelvin, que foi revelado no Atlético Paranaense, vendido ao futebol russo em 2023, está retornando ao Brasil. E o Palmeiras segue no mercado também analisando a possibilidade de um substituto para o Richard Rios. Já sondou a situação do Marcel Ruiz, do Toluca do México, Nelson de Ossa, também do Monterrey do México. Por enquanto ainda não definiu esse nome, por enquanto ainda não fez nenhuma proposta, mas o Palmeiras está analisando todas as possibilidades e tem até o início de setembro para contratar um substituto para o Richard Rios. Então, muita calma para analisar os nomes. Nesse momento, o foco total na Copa do Brasil, no maior rival. É o famoso Kel vem ou não vem? É bom reforço, hein? Bom se reforço. o Palmeiras contratar. Ouvi só uma risada do Jailson lá do outro lado. Ele está se divertindo muito, inclusive. Vamos então para o São Paulo, 3 vitórias seguidas. E o Crespo só perdeu um jogo, aquele pro Flamengo no Maracanã. Na estreia, normal. Na estreia. E agora tem um Furacão, inclusive, nessa sequência de Copa do Brasil. O que você traz pra gente do Tricolor, Valente? Fala, Mari, bom dia pra você, bom dia pro Bruno, pros amigos aí do estúdio, pro fã de esporte, enfim. Olha, o São Paulo voltou a treinar hoje, viu? Teve a segunda-feira de folga, depois de ter vencido o Fluminense por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. E hoje voltou aos treinos, agora na parte da manhã, o time tá trabalhando aqui do lado. E o Hernan Crespo começa hoje a esboçar o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense na quinta-feira pela Copa do Brasil no Morumbis. A tendência, a gente imagina, é que ele repita boa parte do time que ele vem utilizando nesses últimos jogos. Mas ele mesmo deu uma pista que pode ter algumas mudanças, e essas mudanças não por uma questão tática, mas por uma questão física. Na coletiva, depois da vitória contra o Fluminense, ele explicou, né, que o jeito do São Paulo jogar, a intensidade, a busca constante para construir jogadas e chegar no gol adversário, tem provocado um desgaste no time. Então ele vai avaliar um São Paulo competitivo, mas talvez com algumas mudanças. Dos 5 jogos que ele fez, né, teve a derrota para o Flamengo, como vocês lembraram, teve um empate com o Red Bull Bragantino e depois só vitórias. Corinthians, Juventude e Fluminense. Tem 4 jogadores que fizeram parte de todos esses jogos como titulares, que foram o goleiro Rafael, o zagueiro Arboleda,
o lateral direito Cedric Soares e o volante Marcos Antônio, que é um dos destaques do São Paulo do Hernan Crespo, junto com o Luciano. O Ferrarese e o Luciano foram titulares nos 4 últimos jogos, só naquele primeiro que não. Por jogo na Copa do Brasil, ele tem também desfalques. O Ferrarese está suspenso por cartão vermelho, foi expulso contra o Náutico na rodada passada, na fase passada da Copa do Brasil. E o Dineno, atacante, que foi contratado do Cruzeiro, não pode entrar em campo porque já defendeu o Cruzeiro nessa competição. Além disso, tem aquela longa lista do São Paulo no departamento médico, com Oscar, Caleri, Lucas, Luiz Gustavo, Rian, Lucas, esses todos estão também fora da partida. Então a gente vai tentar apurar aqui informações para ver se já consegue entender como é que o São Paulo deve ir a campo na quinta-feira, Mari e Bruno. E é um jogo também de muita rivalidade sempre entre o São Paulo e o Atlético Paranaense, que está na Série B. Bom, a gente fala de Copa do Brasil, mas tem rodada também do Campeonato Brasileiro. Tem o Grêmio entrando em campo. As informações. Porque o Botafogo, dessa conta ali do Botafogo do ano passado, broca Libertadores, broca Campeonato Brasileiro. Será que chegou a vez também, Jufo, de brocar a Copa do Brasil? Bom dia para você. Bom dia, Mari, Bruno. Tô num simulador aqui dos parques da Disney do Furacão. Então, qualquer coisa, se eu bater o queixo, é por conta do frio que faz no Rio de Janeiro. Mas o Botafogo entra em campo mais tarde pela Copa do Brasil, 8ª de final contra o Bragantino. O time paulista não ganha 4 jogos, não vive um bom momento. Vai ter o retorno do goleiro Cleiton, que estava com uma espécie de lesão, foi substituído no último jogo, mas está garantido agora na meta como titular do Bragantino. No lado do Botafogo, David Ancelotti tenta o primeiro jogo com uma vitória convincente. Teve o 2-0 contra o Vasco, que o time foi bem, mas ainda não teve aquela vitória para dar moral, para dar convencimento. Teve um empate contra o Vitória, depois uma vitória magra contra o Lanterna Sport do Campeonato Brasileiro e agora um empate contra o Corinthians amargo. Botafogo então tenta um bom resultado e uma boa vitória para dar moral e também para o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Bragantino. Vai ter voltas nesse time titular. Savarino volta ao meio-campo, ele que ficou no banco por opção do treinador no último jogo contra o Corinthians vai ser titular, e aí o Montoro vai ser deslocado para a esquerda, e o Arthur, que não jogou contra o Timão porque estava com uma espécie de virose, uma gripe, está de volta ao time titular também, então o Joaquim Correa volta para o banco de reservas. No meio-campo, o Marlon Freitas segue ao lado do Alan, porque o Danilo, recém-reforço, um dos reforços mais caros do futebol brasileiro, mais caro da história do Botafogo, ainda está em recondicionamento físico, então não está preparado ainda fisicamente para esse jogo. O Marlon Freitas, que estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, está de volta ao time titular. Então, daquela base titular dos principais ali jogadores do Botafogo, só o Bastos, que está lesionado, e o Danilo, que muito provavelmente vai ser titular, não estão à disposição essa noite para David Ancelotti no Engenhão, amigos. Boa, obrigado, viu, Jufo? Então, o Botafogo contra o Red Bull Bragantino abrindo essa fase da competição. Certo. Bom, a gente também vai falar muito sobre o Corinthians, já a gente tem a Lili Nascimento, mas antes a gente traz um resumo do que foi a entrevista coletiva do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, falando principalmente de finanças e de Memphis Depay. Osmar Stabile completou 60 dias como presidente interino do Corinthians. O que acontece no Corinthians é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos e jorra água por vários furos. E nós estamos fechando esses furos. Alguns furos já foram fechados, outros terão que ser. Mesmo com todo o problema financeiro evidente, o presidente acredita que seja possível encontrar uma solução dentro do clube. O problema do Corinthians, neste momento, não precisa de SAF. Nós precisamos resolver o problema do Corinthians. Nós temos capacidade, será impossível. Fica um monte de homem que nós temos capacitado aqui dentro do Corinthians, não somos capazes de resolver. Justamente pela falta de pagamento das premiações para os atletas, o presidente Osmar Stabile, mesmo em 2 meses de gestão, teve que enfrentar um grande problema com o jogador mais caro do elenco. O Memphis Depay chegou a faltar a um treino e também notificar o clube por não ter recebido o valor referente à premiação do Campeonato Paulista e aos bônus do Brasileirão do ano passado. Mesmo o presidente, aqui na coletiva, falando sobre a dificuldade financeira do clube, ele afirma que o Corinthians não tem interesse em tentar uma rescisão contratual com o Memphis Depay. Deve cumprir o contrato com o camisa 10 até o final. O Corinthians não estuda, não foi tratado nenhum assunto desse até agora, até o momento. Tá? Então, se vazou qualquer tipo de informações, essas informações não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato, ele cumpre a parte dele, o Corinthians cumpre a parte dele e acabou. Toca o barco para frente. Por falar em o Dorival Júnior ainda aguarda os 4 reforços que foram prometidos quando ele assinou com o clube. A questão das contratações está com o Fabinho Soldado, ele está trabalhando para que a gente possa trazer o jogador necessário, dentro da possibilidade do Corinthians, trazer jogadores com custo baixos e com alta qualidade. É difícil? É, mas impossível não é. No próximo dia 9 de agosto, será a votação dos sócios para o impeachment do presidente Augusto Melo.
Se a saída for confirmada, Stabile gostaria de dar continuidade ao trabalho. Se eu pretendo continuar? Sim, se o Conselho Deliberativo entender que eu deva continuar, claro. Eu comecei um trabalho, eu devo continuar o trabalho. Que ele vote a favor de dar continuidade a esse trabalho que eu comecei agora. Faz 60 dias, não tive tempo suficiente, mas grandes coisas já foram feitas. Não é fácil em resolver a vida do Corinthians nesse momento. Por onde que começa, hein? Bom, o Cruzeiro até passou, né, Nath, por um momento difícil nos últimos anos, mas nesse ano vive, claro, uma temporada bem melhor, disputando aí a liderança do Campeonato Brasileiro, Nath. Pois é, o Cruzeiro deixou a má fase para trás, agora está disputando a liderança do Brasileiro, disputa também a Copa do Brasil, do qual é o maior campeão, e vai jogar agora contra o CRB. A lembrança do Cruzeiro com o CRB na Copa do Brasil, ela não é tão agradável. O Cruzeiro enfrentou o CRB na Copa do Brasil em 2020, quando estava naquela grande crise, naquele grande turbilhão, e foi eliminado pelo CRB. Agora vai enfrentar a equipe de novo, primeiro jogo aqui no Mineirão, e para esse jogo, um dos destaques pode ser a volta enfrentar a equipe de novo, primeiro jogo aqui no Mineirão, e para esse jogo, um dos destaques pode ser a volta do Matheus Henrique, ele que teve uma lesão grave no joelho, lesionou o menisco direito, voltou no último jogo, jogou poucos minutos e agora pode ter mais chances, porque o Leonardo Jardim pode, inclusive, mesclar o time para esse jogo, pensando justamente nessa briga pela liderança no Campeonato Brasileiro, porque tem o CRB na quarta, Botafogo fora no domingo, e o Cruzeiro está deixando o Campeonato Brasileiro como mais importante, deixando claro que a meta é voltar a disputar a Libertadores. Para esse jogo, quem também não deve estar em campo é o William e o Christian. Os dois já vinham sendo poupados, foram poupados no último jogo por cansaço e podem ser poupados nesse jogo também. O Leonardo Jardim vem falando bastante sobre esse cansaço, sobre a questão física do grupo. O Cruzeiro que joga com muita intensidade e parece que essa intensidade vem cobrando o seu preço. Então a gente pode ter um Cruzeiro misto para esse jogo da quarta-feira. Lembrando que os ingressos ainda estão disponíveis. O Cruzeiro liberou uma previsão de público de 30 mil, só que o Cruzeiro vem tendo um público muito grande. Essa previsão pode aumentar até amanhã. Bruno? Obrigado, viu, Nath? Pois é, né? O público foi muito grande na última rodada do Brasileiro. Isso deve se repetir também na Copa do Brasil. Porque vem de dois resultados um pouco... Mas na Copa do Brasil é isso, o Cruzeiro multicampeão, a torcida marcará presença no Gigante da Pampulha. Cruzeiro contra CRB é Vasco contra CSA. A gente vai então com o Rodrigo Jufo mais uma vez para atualizar o lado do Vasco da Gama, que tem agora, quando a gente pensa em Copas, né? Falavam muito da Sul-Americana. O que resta agora também é a Copa do Brasil, Jufo. É isso, no início da temporada, depois da até boa campanha de meio de tabela na temporada passada no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vasco já pensava em dar um passo a mais, ter uma vida tranquila de novo no Brasileirão e mirar nas Copas. A Sul-Americana era o principal alvo, porque a diretoria entendia que era um caminho mais fácil do que a Copa do Brasil. Mas a eliminação veio e agora o Vasco está só na Copa do Brasil, nas Copas, porém não dando tanta atenção. É lógico que a diretoria, o torcedor quer ganhar o título, mas não dando tanta atenção por conta do desempenho no Campeonato Brasileiro. O Vasco está em 16º, uma posição acima da zona de rebaixamento e não venceu ainda desde a volta do Mundial de Clubes. São 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates. Fernando Diniz vive um momento muito instável à frente do Vasco e, além disso, pode ter ainda mais desfalques para esse jogo contra o CSA. O goleiro Léo Jardim é dúvida. O Vasco publicou ontem um exame do goleiro que tem uma lesão na região da costela, então ele é dúvida para essa partida em Maceió contra o CSA. Daniel Fusato, goleiro reserva, pode iniciar o jogo, até porque no final de semana, por conta da expulsão, o Léo Jardim não vai estar em campo contra o Mirassol, então o Daniel Fusato pode ganhar minutagem e rodagem nessa equipe do Vasco. Fora isso, no meio de campo, Felipe Coutinho também não é esperado para essa partida da quarta-feira contra o CSA. O meia segue com dores na panturrilha e vem sendo preparado para retornar sábado contra o Mirassol. A fase do Vasco não é boa, Mari e Bruno, mas a do CSA também não. 9º colocado na Série C. O time demitiu há poucos dias o Igor Magalhães e agora o Márcio Fernandes é o novo treinador para essa primeira partida nas oitavas de final da Copa, amigos. E é um jogo que divide o coração da Rainha Marta, que começou no Vasco da Gama, começando também jogando futebol, claro, quando ela vai para o Rio de Janeiro e é torcedora do CSA. Então veremos a torcida da Rainha Marta. Essa dúvida é menor dos problemas do Vasco nessa manhã. Dividindo, né? E tem agora essa expectativa e a questão se o Léo Jardim vai jogar ou não a próxima partida depois do laudo do exame divulgado, Jailson. Não. O quê? Assim, não, o Léo Jardim tem que jogar, inclusive o Vasco tem. Mas ele não tá machucado? Não, então, vamos lá. Aí a minha opinião, acho que a questão aí do Léo Jardim, do Vasco, ter divulgado aí essa questão do exame,
é mais para bater de frente ali com a questão da expulsão, porque ele realmente, a Cera, ele tinha uma lesão e tudo mais, assim. Só que ficar fora do próximo jogo por causa disso, sendo que ele já não vai poder jogar no Brasileiro, né? Não, acho que eu acho particularmente um exagero, assim. Eu acho exagero. Se não tiver lesão mesmo, tá? Se for só uma questão ali, um edema, uma coisa mais leve, tem condições de jogo, acho que não precisa. Acho que tem que ir pro jogo e fazer o melhor, porque o Vasco, tudo bem, como o Ju trouxe aí, o Vasco não tem a questão de estar mal no Brasileiro, mas já foi eliminado da Sul-Americana e tem a questão da Copa do Brasil, né? Justamente por conta da classificação. Então o Vasco está precisando e é muito favorito nesse confronto com o CSA, né? No momento em que sai o laudo, às vezes o torcedor compartilha, o clube, não foi o caso do Vasco, mas às vezes o torcedor interpreta como um atestado de óbito. E não é isso, né? A nossa responsabilidade é entender qual é a gravidade da lesão e qual é, né, o que causou aquela lesão. Então até enviei para alguns especialistas, né, da saúde diferentes para ouvir diversas opiniões. Um ortopedista e um fisioterapeuta, e o que eles avaliaram é que existem algumas lesões ali detectadas, lesões crônicas. Provavelmente aquelas que o atleta vai adquirindo ao longo da carreira. Vai repetir o exame, ela pode aparecer novamente. Ou se fizer em qualquer jogador, pode ser que apareça. Mas existe ali uma lesão aguda que pode ter sido causada na partida, que é o hematoma de 2 centímetros. Isso pode ter sido causado por uma pancada ali no jogo. A grande verdade é que o Vasco é muito maior do que tudo isso, né? Maior do que o hematoma de 2 centímetros. Maior, não, que o hematoma nem se fala, maior que a história inteira. Assim, para mim, a atitude do Vasco, ela coloca o clube ali numa condição muito vulnerável. Assim, achei péssima a atitude de divulgar o laudo. Eu entendo a gritaria, eu entendo a revolta, mas isso não colabora em absolutamente nada à evolução do futebol, à evolução da arbitragem. Se o Vasco, de fato, ficou muito incomodado com a postura do Flávio Rodrigues, de dar o cartão vermelho, o Vasco ele tem que trabalhar para que justamente a arbitragem melhore nesse sentido. Porque o Flávio, assim como o Vasco pontuou que não é médico na hora de identificar ou não a lesão, ele fez o trabalho dele pautado no que o futebol brasileiro lhe oferece. Que os goleiros fazem cera o tempo todo. O jogador brasileiro faz cera o tempo todo. Não é o caso do Léo Jardim nesse momento, eu não estou afirmando isso. Mas o árbitro, ele foi condicionado e direcionado justamente por isso. Então, para mim, o Vasco, ele entrou ali num assunto péssimo. O clube é muito maior do que isso e eu espero que nas próximas vezes ele contribua de uma outra maneira. E é correto, desculpa, Mari, mas cobrar principalmente aquilo que a gente falou ontem, que é que o rigor e esse critério seja estabelecido para outros casos. É a mesma coisa você colocar a culpa em quem é assaltado. Não no assaltante. É que eu acho que assim, quando o Vasco divulga que tem uma lesão, entra naquela conversa que a gente teve de vai ser muito difícil no olhômetro o árbitro dizer se foi uma lesão ou não. O ponto é, eu tô partindo de um momento anterior à nota. É o seguinte, o motivo da nota foi porque o Léo Jardim realmente está muito machucado, ele não tinha condição nem de continuar no jogo, etc. A gente precisa soltar uma nota porque foi uma responsabilidade do árbitro. Isso você deitando sua cabeça lá no travesseiro com a consciência. Foi essa a decisão do Vasco? Então ele solta a nota. Ou foi uma decisão do assim, cara, vamos aproveitar o barulho e vamos soltar uma nota com tem um machucado aqui, é suficiente, não é? O Jardim sabe que foi lesão, que foi cera ou não, aí você já tá aproveitando da avalanche para criar uma expressão. Então é quando você deita a cabeça no travesseiro, o quanto você tá tranquilo ou não. Bom, tomara que o jogador esteja bem para a próxima partida, porque ele, claro, é muito importante. Fundamental. Vamos pro break, Mari? Isso, intervalo. Então a gente já volta para falar. O rubro-negro contratando jogadores importantes e de clubes grandes da Europa. Então, na tela, esses últimos reforços. O Emerson Royal, e ali tem o valor, né? 58 milhões de reais. Aí tem o Jorginho, tem o Samuel Lino, o reforço mais caro da história rubro-negra. E ainda o Saul Rodrigues. Então, 4 nomes de Milan, Arsenal e Atlético de Madrid. O Ninguém. Vou treinar. O mercado da bola do Flamengo, e que quando entra pro jogo, entra para gastar. O financeiro é a força da marca, né? Do Clube Flamengo. E é o líder do Campeonato Brasileiro. E o Rio de Janeiro, porque quantas vezes querem morar no Rio? Exato. Não é verdade? Esses espanhóis, o próprio Jorginho ficou encantado, cartão postal, né? Claro. Imagina se morar num apartamento como o do Cícero Melo. De frente, assim. Nossa Senhora. Lagoa, praia, o que você quiser, não é isso, São? Bruno e Mário, se ele vier morar na Lagoa é muito legal, mas tem 2 problemas que eu já aviso pra ele. O engarrafamento é insuportável e a minha casa, se for apartamento com o meu, é pequenininho. Ele quer morar numa mansão, né? 4, 5 suítes. Mas vamos ao que interessa aqui. Olha só, esse negócio de voo é complicado, principalmente ponte aérea. Rio, São Paulo, Rio. A assessoria do Flamengo acaba de informar que o voo está atrasado mais uma vez. Na primeira entrada, eu falei que o Samuel Lino chegaria às 11h30 da manhã. Estava previsto inicialmente 9h35. E agora, a
chegada vai ser daqui a pouquinho, ó. São 12:02, vai chegar 12:20. Voo mais uma vez atrasado. Você vê como é que o jogador se valoriza, toda essa fortuna que ele tá valendo agora, a compra dele. E ele foi feito na base, passou pela base do Flamengo. Inclusive foi campeão da Copinha em São Paulo em 2018. Agora volta aí, um jogador bastante caro. O Flamengo paga uma parte à vista e depois divide no ano que vem 2 pagamentos. Primeiro em janeiro do ano que vem, o segundo em julho do ano que vem. Outra boa notícia agora para a torcida do Flamengo. Acabou de ser publicado às 11:09 da manhã, no bid da CBF, o Emerson Royal já está legalizado, está em condições liberado para jogar pelo Flamengo, já está treinando com seus novos companheiros. Ele assinou um contrato até o fim de 2028, 3 anos e meio de contrato, está liberado então, e daqui a pouco nós estaremos acompanhando a apresentação oficial dele. Primeira entrevista coletiva que ele vai dar à imprensa no CT Ninho do Urubu às 14h30. Como última notícia, o Carrascal, meia colombiano, também já está contratado ao Dínamo de Moscou, 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões e 500 mil reais aproximadamente. Ele, nesta terça-feira à noite, viaja de Moscou via Dubai e chega ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira no aeroporto do Galeão. Vem aí para brigar pela posição com a Arrascaeta. Vamos esperar para ver se ele vai ganhar essa posição ou vai ser um reserva, né? Entrando quando o Arrascaeta estiver cansado ou não puder jogar. Voltamos ao estúdio. Cícero, a gente já volta para conversar também qualquer atualização de voo. Atenção, passageiros, do voo não sei o que. Com destino ao Rio de Janeiro, né? É isso. Samuel Lino, pelo Atlético de Madrid. Depois a gente vai atualizar pelo Flamengo, com 93 jogos, 65 como titular. A minutagem um pouco mais de um tempo, com 12 gols e 16 assistências. É aguardado, então, no Rio de Janeiro, se a malha aérea ajudar também o jogador. Esse mercado do Flamengo, ele foi alterado? Eu tava, antes de entrar numa conversa do Lino, porque, assim, parecia ser um perfil... Começou a dar uma barulheira, uma certa pressão. De repente. Muda. Porque... O Mickey mudou tudo. O Mickey, não foi? Claro. E a coisa do Pedro, eu acho também, né? Nada. Por que o Mickey mudou? O barulho que foi feito nas redes sociais... Depois, pra não contratá-lo, é isso? É, porque do tamanho do Flamengo, do scout, do Boto, aí vai contratar uma pessoa ali, um jogador, né, que poucas pessoas conhecem. A torcida do Flamengo já foi fazer um barulho por conta do Mickey, tanto que rolou uma virada de chave completa. Mas eu digo que Pedro, porque também, já pela pressão, vindo... sabe? Pela pressão também, de tudo que tinha acontecido com o Pedro, do Boto precisar... Peraí, eu sou um bom diretor, calma aí, deixa eu... Mas antes já não tinha vindo Danilo e Jorginho? Mas não, zero, né? O Jorginho mas tá falando financeiramente. Não, também. Não, ela tá falando... Zero, mas... É porque de perfil eu não vejo o Jorginho, diferença. eu acho que ele meio que é o famoso assim... Baita contratação, mas como você tá chegando, eu não vou te saltar tanto ainda. Aí vem uma sequência de coisas talvez negativas ou pressão em cima da diretoria. E aí meio que a contratação do Jorginho ficou meio que Não, eu acredito, sabe? eu concordo com você de que pode ser sim um recado da diretoria, uma cartada da diretoria financeiramente, mas perfil de atletas eu não vejo mudança. Eu acho que esse Flamengo ele tá cada vez mais com essa mentalidade europeia, desde que ele muda a sua diretoria. Ele traz um cara que, o Boto, um cara que entende, né, do mercado lá fora, desse conhecimento de mapear. O Felipe Luiz, a gente já sabe, a fonte dele, ela é muito europeia, e uma europeia direcionada ali, né? Não só para o futebol espanhol, mas enfim, ela é uma mentalidade muito europeia. Então eu acho que de perfil de jogadores, eu vejo muita coerência. Agora, financeiramente, pode ter sido, sim, um recado. Mas eu acho que não, eu concordo. Até para passar o assunto Pedro, assim, o recado de que, assim, ó, estou trabalhando... Não, mas eu acho que eu concordo com você, Mari, nesse sentido, que isso é algo, muito dinheiro envolvido para ser simplesmente uma resposta. Eu acho que já é algo planejado, tenho certeza que é algo que já está planejado ali, e acho que a credibilidade do Felipe Luiz e do Boto atrai esses jogadores estrangeiros. Mas eu imagino que estivesse no planejamento contratar. Mas aí quando você vai tentar, assim, você tem uma credibilidade para poder arriscar um pouquinho na contratação. Eu vou trazer o Juninho, eu vou trazer o Mickey, porque eu já sou... Cara, confia no meu olho, eu consigo achar jogadores, sou um baita do negociador. Quando começa um pouquinho da pressão do tipo, cara, você tá errando na contratação, você tá errando na gestão, você vai o quê? Vamos no safe? Vamos nos jogadores que a gente já sabe que talvez o público vai aceitar um pouco melhor? Talvez mas você... isso custa, né? Você vai brincar com quantos milhões ali a contratação mais? Não, Samuel Lino não, mas é quando você vai olhar o Saul. Os nomes mais conhecidos. Zero. Acho que justamente porque... O que eu tava... Baita negócio, tinha custo zero. Baita. Do Saul? Do Jorginho também. Então te direciona o dinheiro também para o que você pode gastar. Então, o que eu estava falando em relação ao Mickey, porque assim, do meio para trás, né, o Flamengo conseguiu reforços de graça e nomes pesados, porque estava lá em encerramento de contrato, né? Danilo, Alexandre também, e agora o próprio Jorginho que chega para o Mundial. Só que do meio para frente, rolou essa situação do Mickey. E teve no início do ano o Juninho. A contratação do Juninho fez o barulho porque foi uma contratação de valor baixo, só que a responsabilidade dele era ali no momento de substituir o Pedro.
E o Juninho, na ocasião, né, não conseguiu responder às expectativas ali que a torcida tinha em cima da contratação dele. E aí, a pressão foi em cima do Boto. Era isso que eu tô falando em relação ao Mickey. Por isso que, pra mim, rolou essa virada de chave em nomes mais pesados. Por exemplo, a contratação do Samuel Lino, dos 22,3, se eu não tô enganado ali, milhões de euros. É justamente assim, uma resposta pra mim, porque é a mesma função. É o ponto esquerda, que o Flamengo já estava atrás no mercado, e que o Flamengo tentou o Mickey. Aí teve todo o barulho na rede social, quem é Mickey e tudo mais. E aí o Flamengo muda a rota. E aí, numa tacada só, vem Saul, Emerson Royal, Samuel Lino, pode vir o Carrascal. Então, sabe, eu acho que rolou essa mudança. Por isso que, pra mim, rolou sim uma mudança depois da não aprovação do Mickey nas redes sociais. Você soma isso a história do Pedro, claro. Que é onde ele foi exposto ali, né? Existe uma cobrança. Agora que eu entendi o ponto do Pedro que você tá falando. Eu não tinha entendido. A questão de ter eu não tinha entendido. Agora eu entendi. Pressão no Boto. Foram os primeiros arranhões que a gente viu surgir em relação ao Boto, né? Que já surgiu, na verdade, na negociação com o Gerson, no meio do Mundial ali. Algumas declarações, enfim, né? E aí vem a exposição ao Pedro, e aí a questão do Wesley, se era vendido ou não, negociado ou não, então, né? Vamos esperar arrumar um reserva para negociar o Wesley. Acho que é isso tudo. Mas eram posições que o Flamengo precisava? Sim. Todas elas? Eu acho elas bem coerentes e boas. Resolve as questões do Flamengo, assim, o Flamengo tem um substituto de Gerson, o Flamengo tem um cara para caso o Arrascaeta se machuque, o Flamengo tem agora um novo lugar do Wesley. É possível montar um Flamengo com esses caras? Quer dizer, óbvio que é, né? Mas é para manter esse nível de competitividade? É para manter o nível lá no alto, só tomar um cuidado em relação ao Saul e o Gerson, né? São jogadores diferentes. O Saul não vem para ser o mesmo perfil do Gerson, aberto pelo lado direito, aquele cara de proteger a bola e ditar o ritmo. O Saul é um segundo volante que pisa muito na área. Inclusive o Saul, como o Felipe Luiz mesmo falou na coletiva, ele faz todas as funções ali do meio campo. Canhoto também, mas é um cara de mais chegada. Não vai ter tanto essa questão de, por exemplo, pegar a bola e ir para cima do drible aberto pelo lado direito. Essa função, por exemplo, do Samuel Lino. O Carrascal, ele é o nome que o Flamengo procura há bastante tempo em relação a uma sombra para o Arrascaeta. Que o Flamengo nunca conseguiu... Na verdade, não a sombra, né? De ter pelo menos tentar uma briga ali, uma reposição, ou para dar um descanso para o Arrascaeta. O Flamengo não consegue contratar a ideia do De La Cruz não rolou. Porque tinha isso, né? O grito pelo De La Cruz na época. Sim. Mas o De La Cruz também não é da função da Arrascaeta. Não, então, o grito acontece muito em cima disso, aí depois entende-se que não é a mesma função, que dá para atuar junto, e aí fisicamente, infelizmente, ele não se Até porque o De La Cruz também é um segundo volante para mim, ou um terceiro homem até ali de meio campo, mas não um camisa 10, um armador, para ficar jogando de costas. Cada vez mais avançado, né? Exatamente. Então, assim, a contratação do Carrascal é justamente para isso também. E tem a chegada agora também do Samuel Lino, né? Que tem a questão toda aí do voo, né, Mari? Chega, não chega, tal. Tá chegando, é o que importa. E como vive, do que se alimenta, onde joga o Samuel Lino, Jailson? Então, o Samuel Lino, que a gente pode falar pro fã de esporte, Samuel Lino ele faz todas as funções pelo lado esquerdo do campo. Ele já, com o Diego Simeone ali no Atlético de Madrid, jogou de lateral esquerdo, jogou de meia esquerda, jogou de ponta esquerda, jogou de segundo atacante também. Eu acho que o principal ponto da vinda, né, do Samuel Lino para o futebol brasileiro, para o Flamengo, é a oportunidade dele, além das cifras milionárias, é óbvio, mas é a oportunidade dele de jogar de ponta esquerda mesmo, de ser atacante. E aí eu vou explicar por quê. Aqui a gente vai trazer uma análise rápida. Aqui é o seguinte, ó, o Samuel Lino, ele tá aqui. Deixa eu só marcar aqui rapidinho. O Samuel Lino, ele tá aqui, ó. Olha o movimento que ele vai fazer, tá aqui já, apesando a toda a linha de defesa do Sevilha, mas ele tá aqui por dentro, ele vai dominar a bola e vai fazer ali a finalização, uma boa finalização do lado de fora da área, chute cruzado, mas assim, aqui é só um replay em relação ao Samuel Lino e tudo mais, só que assim, o Samuel Lino, ele é um cara que joga particularmente aberto pelo lado esquerdo, mas como eu falei. Destro. Ele é destro. Ele é destro, aquele ponta esquerda destro, que na maioria das jogadas vai trazer para dentro. E aqui a assistência que ele dá pro Griezmann, o cruzamento. Mas por que eu pontuei ali logo no início, da oportunidade dele de jogar? Essa jogada é interessante de mostrar, porque aqui, ó, ele tá com o corredor todo aberto, a jogada vai se desenvolver pelo lado direito e ele vai acompanhar toda a jogada e vai terminar marcando o gol. Tem a troca de passes, o Atlético de Madrid faz o cruzamento e vem ali o Samuel Lino acompanhando a jogada e marca o gol. Mas por que eu pontuei a questão do Samuel Lino como ponta esquerda? Porque com o Simeone, geralmente ele jogava aqui.
mais no aspecto defensivo do que no aspecto ofensivo. Então, assim, ele era muito utilizado, sim, nos contra-ataques, mas aqui, ó, isso daqui é bom da gente ver. Essa daqui é a linha de zaga do... Opa, aqui. A linha de zaga do Atlético de Madrid. O Samuel Lino tá aqui. Ele tá aqui para fazer essa defesa do espaço. Aí a jogada vai se desenvolver. Eu acho que cai muito, o jogador entra muito nas características do Filipe Luís, que é algo que ele gosta muito. A gente tá falando de intensidade, de aspecto defensivo, o cara que também ajuda ofensivamente. O Samuel Lino vai ajudar bastante. Ó, por exemplo, aqui ele tá aqui nessa jogada. Já estava descendo para ajudar a marcação. O Atlético de Madrid rouba a bola. A velocidade que ele vai ter para chegar na área adversária e fazer um belo gol de perna esquerda. Também usa a esquerda justamente por atuar aberto pelo lado esquerdo. Mais uma vez, Samuel Lino aqui abrindo, vai dar o tapa de primeira para o Julián Álvares. Ó. E o Julián Álvares vai ter o desenvolvimento da jogada, acaba em quase gol para o Atlético de Madrid. Mas o resumo é esse, Bruno. É um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo, faz muitas funções defensivas. Esse lance aqui é bastante interessante. Ataque contra o time dele. Olha onde ele está. Está dentro da área para fazer a defesa. Vai vir a batida e ele vai dar o carrinho. Ó, ó, dá o carrinho para justamente tirar a bola do adversário. Então é basicamente isso. Eu acho que a oportunidade do Samuel Lino nessa vinda para o futebol brasileiro, e aí assistência para encerrar com o Sorlote. Eu acho que a vinda do Samuel Lino para o futebol brasileiro é basicamente para ele ter oportunidade de jogar ofensivamente, jogar como ponta esquerda, assim, no 4-2-3-1, no 4-3-3, ele vai ser o cara que ofensivamente vai ter oportunidade de jogar mais no Flamengo, coisa que ele não tinha tanto no Atlético de Madrid. Ô, turma, agora eu vou começar. Emerson Royal já está regularizado pelo Flamengo. O nome do lateral foi publicado na manhã desta terça-feira no BID da CBF. O jogador assinou o contrato até o fim de 2028 e foi apresentado à torcida junto com o meia espanhol Saúl no último domingo, antes do jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O Flamengo pagará ao clube italiano cerca de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais por parte dos direitos econômicos do jogador. Além de Royal, o Flamengo já anunciou as contratações do meia Saúl, o atacante Samuel Lino. O clube ainda aguarda a chegada do meia Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia, que desembarca no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para assinar contrato.